O tema que eu estou trazendo nesta noite, muitas vezes é um tema um pouco polêmico, porque ele traz muitas controvérsias, tem muitas pessoas discutindo sobre ele, e também ele causa algum espanto em muitas pessoas, certo? Ele já foi discutido enormemente, desde a Bíblia, desde Jesus, já trazia esse tema, mas não tão discutido como se está sendo discutido nos tempos de hoje, que é a questão da transição planetária. Alguém já ouviu falar nesse assunto aqui presente? O que vem a ser esse nome tão complicado, né? Transição planetária. Bem, eu sei que todo mundo aqui já deve ter percebido que alguma coisa está mudando em nosso mundo. Alguma coisa não, estou sendo muito simples. Muitas coisas estão mudando em nosso mundo. E as coisas estão mudando de uma forma tão rápida que a gente fica espantado muitas vezes. Muitas vezes nos deparamos com situações... Por exemplo, quem é que não liga a televisão hoje em dia e não se espanta com a tamanha violência que está ocorrendo? E generalizado, né? Não é só aqui no nosso país, não, é geral. Em quase todos os países nós encontramos focos de violência que às vezes assustam, né, nosso dia a dia. Quem de nós não já nos deparou com situações conflitantes, como por exemplo as guerras que a gente está vendo a cada dia, a exemplo da Síria? Ou então quem de nós não já ligou a televisão, muitas vezes observando a chamada peste, que são as doenças que estão destruindo inúmeras e inúmeras pessoas por aí, né? Ou muitas vezes quando olhamos alguns jornais que a gente se depara com a questão da fome na África, não é de assustar. E é interessante que esses problemas que estamos passando atualmente, que tem nos chamado a atenção, já foram relatados há muitos e muitos e muitos anos atrás. Jesus falou nisso, muitos profetas falaram nisso. Só que a nossa humanidade, ela caminha de uma forma tão inconsciente ultimamente, na busca dos bens materiais, que ela sente que essa mudança está acontecendo, mas só que não se percebe do tamanho que essa mudança tem. Então a transição planetária é isso, pessoal. Nada mais é do que essa mudança pela qual o nosso planeta está passando agora, nesse exato momento, que já vem acontecendo há um bom tempo e que já foi predito, inclusive por Jesus, como eu disse, há mais de 2000 anos atrás. E por que eu disse que essas mudanças são motivos, muitas vezes, de várias discussões, às vezes de medos das pessoas, que expressam grande medo quando se fala nessas mudanças, porque está diretamente ligado e relacionado com o que o apóstolo João escreveu do Apocalipse, que são as revelações, que foi passado para a maioria das pessoas que seria o fim do mundo. A vinda de Deus. A volta de Jesus, como se diz também, certo? Nada mais é do que esse período que a gente está passando aqui. Mas graças a Deus, a doutrina espírita, com o seu esclarecimento, vem nos tirar algumas dúvidas, tirar o véu que é colocado no Apocalipse de João, porque ela é ensinado em forma de figuras, pessoal, figuras de linguagem que a gente tem que saber interpretar para a gente não ler ao pé da letra, certo? E é bom que se diga de passagem que desde que Jesus veio até os nossos dias, muitas coisas do Apocalipse já aconteceram de forma natural que a gente nem percebeu. Por exemplo, Jesus falava que haveria guerras e rumores de guerras. Sabe quantas guerras já aconteceram em nome de Deus? Mais de 60. Só em nome de Deus. Fora as guerras de país que existe aí, que a gente vê todos os santos dias, né? Mas muitas coisas da linguagem simbólica do Apocalipse estão acontecendo nos dias atuais, que é preciso fazer essa interpretação para que a gente não se deixe dominar pelo medo, certo? E também para que a gente possa se preparar para os fatos que estão ocorrendo agora, nesse instante do qual a gente
está aí, nem se percebe, né? Então, a transição planetária são todos esses fenômenos que estão se passando conosco, sem a gente perceber, sem a gente notar ao claro. E que fenômenos são esses que faz parte desse processo? Vocês podem me perguntar agora, e que é tão falado, e que o Apocalipse diz que é tão temido. Todos os planetas do universo passam por essas transformações, pessoal. Certo? Através da doutrina espírita, nós aprendemos que esse mundo já passou por outras transformações e chegou no que a gente está hoje. O que Allan Kardec classificou junto com a espiritualidade em 5 categorias de níveis, ou seja, de estágios em que esse mundo passa. Por exemplo, o primeiro nível, o estágio que esse mundo nosso passou, é o chamado mundo primitivo. Todo mundo aqui tem conhecimento. O mundo dos homens das cavernas, dos dinossauros, onde a vida era rude, onde os homens eram brutos. Tudo se resolvia pela violência, pela força bruta. Quem mandava era o mais forte. E do qual guardamos ainda muitos traços hoje em dia. Temos ou não temos as características dos homens das cavernas, quando a gente vai pela violência, quando a gente quer impor aos outros através da brutalidade? Nós temos ainda características desse período, e do qual muitas pessoas têm colocadas nas suas mentes a história do dilúvio, que na realidade não só aconteceu esse dilúvio, pessoal, aconteceram vários e outras transformações, e que muita gente diz, o mundo se acabou com água. Não se acabou, pessoal. O mundo nunca se acabou, e também não vai se acabar. Essa é a grande notícia que a doutrina espírita nos traz. Quando as pessoas, o mundo se acabou com água. Não se acabou-se. Não acabou. É tanto que a humanidade está aqui inteira. Mas está na Bíblia que Noé construiu a arca que colocou todos os animais do mundo. É uma alegoria, pessoal. Aquilo ali é uma alegoria contada em linguagem figurada, que Juliana que está aqui presente, ela é poetisa, sabe muito bem. Existem figuras de linguagens. O que é figura de linguagem? É quando você usa palavras para você explicar coisas que não podem ser explicadas comumente. A poesia faz muito uso disso, certo? Dessas palavras. É impossível, vamos dizer, foi Deus que colocou dentro da arca de Noé os animais todos. Não dá, pessoal. Certo? É tanto que Noé, quando passou aquela enchente, o que é que pode ter acontecido naquela época? Uma grande catástrofe, como um tsunami de grandes proporções. Eles não tinham máquinas como nós temos hoje. Nós temos televisões, nós temos câmeras para filmar, nós temos aviões para sobrevoar e ver onde aconteceu. Agora imagine naquela época que eles ainda acreditavam que a Terra era plana, que chegava numa parte do mar e caía no abismo. Então eles não tinham essa noção. Então aquele tsunami aconteceu em grande parte ali do Oriente e da Ásia, destruindo muitas regiões. Então tem-se a noção de que o mundo acabou. Não acabou, é tanto que a gente está aqui hoje. Certo? A gente tem, só por exemplo, os nossos índios aqui da América, se tivessem mudado tudo, eles teriam morrido tudo, porque eles não estavam em arca. Estavam? Não estavam. Então, foi grande parte atingida. Então, essas transformações, inclusive esse dilúvio, nas literaturas que eu tenho estudado, conta que foi alguns dos cataclismos que mudou o planeta Terra, sai do planeta Terra, de mundo primitivo, onde existiam muitos homens das cavernas, para se transformar nesse mundo que a gente está hoje, que é o chamado mundo de provas e expiações, aonde o mal predomina. As pessoas têm a inteligência desenvolvida, mas infelizmente grande parte da humanidade é dominada pelo orgulho e pelo egoísmo, dando vazão ao mal que a gente vê por aí, onde as pessoas querem, a fim da força, passar por cima dos outros, sem se preocupar com o seu semelhante. Querem ser melhor que os outros. Isso, querendo ser melhor do que os outros. Então esse mundo em que a gente está é um mundo chamado provas e expiações. Mas não para por aí, pessoal. Então, termina aqui, não. Existem mais 3 estágios de mundo, na classificação que Allan Kardec fez junto com a espiritualidade. Existe o mundo primitivo, mundo de provas e expiações. O próximo estágio que esse planeta nosso vai entrar é o chamado mundo regenerador, aonde já se pratica o bem com mais facilidade. Existe o mal em menor escala, mas lá o bem prevalece. Diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que lá é onde, aliás, minto eu, a espiritualidade, conta Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que nesses mundos
o homem pode descansar mais tranquilamente sem estar se preocupando com as pessoas que estão desejando mal a ele. Porque nesse mundo o bem impera. Lá ainda existe o mal, mas não é como nesse mundo que a gente está vivendo agora. Né? Que a gente vê tanta ruindade, tanta perversidade, as pessoas querendo passar por cima das outras, nações contra nações, ainda infelizmente está nesse estágio que estamos vivendo. E nesse mundo regenerador, onde o bem predomina, a espiritualidade diz o seguinte: nós vamos chegar nesse estágio de mundo, sim, mas pode acontecer de nós podermos voltar para o estágio que a gente está aqui agora, de mundo de expiações. Entra um fator muito importante aí, pessoal, que é a questão da reencarnação. Todo mundo aqui já ouviu falar do juízo final, né? O tão temido juízo final, que diz que Deus vai mandar aqueles que for bons, vai para o céu, vai separar e vai para o céu. Já li essa página. E os outros que for ruim, vai separar e vai para o inferno eterno. Também não é desse jeito, pessoal. Não é, Deus não é mal de pegar um filho seu e colocar para a eternidade, como já falamos aqui em outras conversações. Eu questiono isso sempre. Se a gente é ruim e a gente não quer colocar o nosso filho de castigo para toda a vida, imagine Deus, que é bom. Que Deus é a pura bondade. O que acontece é o seguinte: esse juízo final acontece, sim, acontece. É uma separação que existe espiritual, ou seja, o que é que vai acontecer? Nessa transformação de mundo, só vai poder ficar neste planeta aqueles que estiverem no caminho do bem. Aqueles que vivem no mal, infelizmente, vão ter que ser retirados desse planeta. São os espíritos, pessoal. Somos nós, quando deixarmos esse corpo. Isso é interessante, que isso acontece em todo o universo. Isso já aconteceu há milhares de anos atrás. Certo? Quando o nosso mundo ainda era primitivo, existia um planeta, na literatura espírita é muito comentado, existia um planeta na constelação chamada Capela, onde o planeta estava passando por um processo igual ao nosso. Foi que aconteceu, muitos espíritos que viviam nesse planeta, ainda arraigados no mal, não queriam saber do bem, que nós temos aqui também. Vocês conhecem muito bem as histórias aí de pessoas, desses criminosos que a gente vê que não tem piedade de ninguém, que matam, que roubam, que destroem famílias. Todos nós temos notícias dessas pessoas. Só que Deus não aniquila eles. Deus não quer que eles permaneçam eternamente no inferno, como se diz. É uma figura de linguagem, pessoal, esse inferno. Foi o que aconteceu nesse planeta. Deus retirou aqueles espíritos que estavam impedindo o progresso do planeta lá e colocou eles aqui na Terra, quando esse mundo ainda era primitivo. Dá-se o nome a isso de exílios. Então é tão famoso na literatura espírita os exilados da capela. E é tão verdade isso aqui. Quem nos conta é o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, que nos deu algumas das primeiras notícias sobre esses espíritos que vieram reencarnar em nosso planeta. Existem civilizações do passado que até hoje a ciência nossa fica perguntando como foi que eles construíram, por exemplo, as pirâmides do Egito. Como foi que surgiu as pirâmides lá no México? Como é que o povo tinha uma matemática tão boa como hoje, para se ter uma ideia, pessoal, as pirâmides do Egito, elas são tão perfeitas que para se construir, hoje em dia precisava-se de laser. Naquela época aquele pessoal fez isso. Por quê? Eram espíritos que vieram de outra constelação para cá, reencarnaram na nossa humanidade primitiva. É interessante. Alguns escritores espiritualistas afirmam que a questão de Adão e Eva, como é contada na Bíblia, aquela queda do paraíso, que é tão famosa, que os anjos caíram. Todo mundo sabe dos anjos caídos, que dizem que se revoltaram contra Deus. Quem já escutou essa história da Bíblia? Esses anjos caídos nada mais são do que esses espíritos que vieram de lá revoltados contra Deus, que reencarnaram aqui perdendo o paraíso. O que é o paraíso? O seu planeta lá, que era um planeta muito melhor do que o planeta Terra. Foi o que aconteceu com eles. Então tem aí a história do paraíso perdido. Quando esses milhões de espíritos arraigados no mal deixaram lá o seu planeta, que já era um planeta muito bom, e vieram morar. Imagine vocês, pessoal. Imagine nós, né? A gente tem celular, conforto, internet, que a gente se comunica com todo mundo com rapidez, casa boa. Agora imagina a gente sendo obrigado a viver, por exemplo, numa tribo bem primitiva, onde se alimenta muitas vezes de carne crua.
Imagine sem ter televisão, imagine sem ter nenhum meio de comunicação, vivendo, correndo dos animais, que naquela época tinha animais ferozes. Foi o que aconteceu com eles. E outra coisa, pessoal, quando o espírito reencarna, certo? Dependendo do estágio, naquele estágio que esses espíritos vieram para cá nesse planeta, vieram no mundo primitivo, onde o corpo humano não é esse corpo que a gente está usando não, pessoal. Era aquele corpo dos homens das cavernas. E o que é que acontece com os espíritos que reencarnam no corpo daquele? Várias limitações. Primeiramente, a inteligência, eles não conseguem usar a inteligência completa, porque aqueles corpos têm limitações. Eu comparo isso, quando eu estava estudando, eu comparo com um computador. É igualzinho você ter um computador bem avançado, com um programa bem avançado, e você depois pegar aquele seu programa e instalar um computador bem antigo, que não vai funcionar direito. Da mesma forma, somos nós, quando reencarnamos, nós estamos aqui, né? Uma vida até boa, e de repente vamos reencarnar num corpo mais limitado. Foi o que aconteceu com esses irmãos, chamados os exilados da capela. E é interessante que esse processo está acontecendo agora, conosco. Muitas pessoas que vivem nesse planeta não vão ter mais o direito de voltar a reencarnar nesse planeta, a habitar novos corpos como esses. Principalmente aqueles que persistem na revolta contra Deus, no crime, na violência, na tentativa de implantar o reino do mal aqui em nosso mundo. E é interessante, pessoal, porque na literatura, principalmente da Igreja Católica, esses irmãos que são revoltados contra Deus, são espíritos, pessoal, todos filhos de Deus, mas ficou conhecido como demônios. Todo mundo tem medo, se a pessoa se benze. São irmãos, pessoal, são espíritos, pessoas como nós. A diferença é que eles não têm o seu corpo de carne. São energia, feitos de energia. Aí, só que a bondade de Deus é tão grande que nós estamos tendo a oportunidade de a gente se melhorar agora nesses últimos tempos. Nunca, em tanto tempo como agora, se fala no Evangelho. São inúmeras as igrejas que falam no Evangelho, que nos convidam a seguir o convite de Jesus, que chama a gente, são muitas pessoas, são muitas religiões em nome de Jesus hoje em dia, certo? E sempre nos convidando para que a gente busque, porque nesse momento de transição planetária que a gente está vivendo, se vocês observarem bem, os mesmos sinais que Jesus havia falado estão acontecendo, já vem acontecendo há um bom tempo. Haverá tremores de terra, teve ou não teve? Desse 2000 para cá já teve alguns terremotos grandes que causaram tsunamis, onde morreu mais de 200, só naquele da Indonésia, que morreu mais de 200 mil pessoas de uma vez só. Tivemos um do Haiti agora há pouco. E é interessante que regiões, como por exemplo aqui no Brasil, que é a coisa mais rara do mundo, teve terremoto. Aí vem a questão das pestes. Na Bíblia fala em pestes. Desde que Jesus veio para cá, pessoal, já teve inúmeras essas chamadas pestes, que são as doenças. Por exemplo, na Europa teve um período que teve a peste negra, que matou muitas pessoas. Hoje em dia nós temos, lá na África nós tivemos a epidemia de ebola, que causou muito medo nas pessoas. E sem falar, se a gente for pensar no tal, que a gente não dá nem atenção para isso, mas o nosso Zika vírus, que prejudicou tantas pessoas. A nossa chikungunya, principalmente aqui na nossa cidade, quem foi que não teve essa doença? É a chamada peste que Jesus fala, forma de doença. As guerras eu não preciso mais relatar, que eu já disse, né? Que está acontecendo aí, tudo Jesus falou isso. Então essas mudanças são necessárias. A pessoa pode até pensar, como eu já conversei com algumas pessoas muito negativas, esse mundo não vai ter mais jeito não. Tem. Isso é necessário que esses problemas aconteçam, infelizmente, porque nós ainda somos ignorantes da lei do amor. A gente prefere a dor do que o amor. Infelizmente, isso é verdade. A gente prefere, como diz o ditado, o mundo a Jesus. A gente prefere as coisas materiais, as riquezas, as coisas mais fáceis do que o caminho do Evangelho, que é mais complicado de se seguir, porque exige renúncia de nós mesmos.
Mas para que a gente tenha direito a viver num mundo melhor, é necessário a cada dia a gente tirar as mazelas que tem dentro do nosso coração. Tirar o rancor, tirar a mágoa. É fácil? Não é. Se eu disser que é fácil, eu estou mentindo. Não é fácil. O que Jesus pega a sua cruz e me siga é justamente isso. A pessoa renunciar a si próprio. Perdoar. É fácil perdoar? Não é, pessoal. Mas é o caminho. Eu chamo muita atenção nessa questão do perdão, porque o perdoar, a primeira pessoa beneficiada, não é aquela que está sendo perdoada, não, é a pessoa. Porque o perdão que você está doando àquele outro que lhe fez mal, está tirando de você a carga negativa de energia ruim que está lhe prejudicando e talvez que venha até a causar uma doença em um futuro. Então, por isso é tão necessário essa prática do Evangelho, essa busca por essa transformação, para que a gente possa construir esse mundo melhor, o qual Jesus veio há mais de 2000 anos implantar aqui na Terra, e nós, como crianças teimosas, ainda insistimos em permanecer fazendo traquinagem. Então Deus, nesse momento, faz esse chamativo através dessa transformação planetária. Muitas pessoas dizem, será que vai acontecer algum cataclismo gigante? Ninguém sabe. Até o próprio Jesus disse, o dia, a hora, ninguém sabe nem o que vai acontecer. Allan Kardec, na Gênesis, logo no finalzinho da Gênesis, segundo o Espiritismo, diz que a transformação desse planeta vai acontecer cada vez mais, os espíritos reencarnando. Por exemplo, morre uma pessoa que ela é ruim, vamos dizer assim, ruim, mal, tem um mau instinto. Mas lá na frente vai renascer outra pessoa que tem um instinto bom. Então, através disso, cada vez os espíritos bondosos vão reencarnar no nosso mundo, e aí vai nascer uma nova sociedade mais justa, mais pacífica, que pratica mais o bem. E se a gente observar, isso é tão verdade, pessoal, se a gente notar nas nossas crianças, como elas estão nascendo mais inteligentes do que, principalmente na minha época, eu falo da minha época, viu? Eu sou daquela época que os guris passavam até uma semana para abrir o olho. Hoje em dia já nasce com o olho dando risada para a gente. Pode observar, porque isso faz parte do progresso. Cada vez mais estão renascendo espíritos mais inteligentes. E é interessante, pessoal, não se assombrem. E também a gente deve tentar não condenar aquelas pessoas que a gente vê na sociedade que praticam o mal. Porque Deus deu oportunidade a essas pessoas de reencarnarem para tentar se reequilibrar perante sua lei, para tentar uma última chance aqui neste planeta. Porque se não conseguirem se redimir dos seus males, principalmente aqueles que ainda carregam muita maldade dentro de si, eles vão ser relocados, vão ser retirados desse planeta e vão ser colocados em outro. Não é à toa, muitas pessoas ele está ficando doido porque está falando sobre o planeta. Esses planetas que a gente vê aí, pessoal, ao redor do nosso, a gente mora num planeta, um dos menores que existe no universo, pessoal. Existe planeta aí, então, inclusive aqui o nosso planeta Júpiter, que é quando a gente coloca o nosso planeta Terra perto dele, fica só aquele grãozinho de poeira. Então esses planetas não estão de enfeite aí não, viu, pessoal? Essa história dos extraterrestres que a gente veio falar, tirando aquelas alegorias que muitas pessoas só pintam extraterrestre do olhão, certo? Existem seres em outros planetas, aí muita gente pergunta, mas por que a gente não vê? Muitos deles não têm um corpo como o nosso. O corpo é puramente feito de energia, o qual as nossas máquinas não conseguem registrar, assim como a gente não consegue ver os espíritos aqui, porque a nossa visão ainda é muito limitada. O nosso corpo é muito grosseiro, então não consegue perceber. E outra coisa, os nossos cientistas só querem encontrar a vida se for igual à nossa. É tanto que muitos negam a existência dos espíritos, inclusive negando a existência de Deus. Então, quando o homem passar na sua clareza a perceber mais a espiritualidade, então esses irmãos desses outros planetas vão se apresentar perante nós para mostrar que não somos a única humanidade do universo. O que seria um grande erro a gente pensar que a gente está nesse planeta e a gente é o único povo que existe. Não é. Todos os planetas, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, todos os planetas são habitados? São. Mas as formas de vida são igual? Não. E são os espíritos que respondem a ele. Então, inclusive Allan Kardec, quando interroga alguns espíritos, ele diz, olha, façam, isso é um espírito superior que diz o seguinte, faça todos os esforços para quando você terminar essa sua jornada aqui nesse seu planeta Terra, que é um mundo ainda de sofrimento,
Faça o possível para você ir morar num mundo melhor, num mundo mais avançado do que esse, onde não tenha sofrimento. Eu pergunto a vocês, vocês acham que Jesus mora num canto ruim? Será que Jesus mora num canto ruim? Não, ele mora no paraíso. Esse paraíso que se fala é outro planeta, pessoal. Agora um planeta muito mais avançado do que esse nosso, certo? Existem inúmeros relatos. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar a literatura. Nós já temos vários e vários relatos de espíritos que vêm de outros planetas e vêm contar como é a vida lá. Inclusive mostrando os detalhes do seu avanço muito melhor, onde não existe o mal, onde não existe rancor. E também dizem que existem planetas igual ao nosso, onde as pessoas ainda infelizmente carregam a maldade, carregam o coração cheio de ódio. E com essas transformações que estão ocorrendo, passo a passo, todas as humanidades vão alcançar os estágios. O último estágio, eu falei só até o mundo de regeneração. Só para encerrar. Existe o mundo de regeneração. Depois desse mundo, existem os mundos felizes, onde o mal não existe mais. Tem as lutas, mas não tem guerra, não tem fome. As pessoas não têm que brigar para conseguir as coisas. E por último, existe um mundo onde habitam os espíritos puros. É a quinta categoria que Allan Kardec nos traz. Que são os planetas onde vivem pessoas como Jesus. Os chamados anjos. Anjo Gabriel, Anjo Miguel, por aí vai. Certo? São os planetas mais avançados do universo, o qual nossas máquinas ainda não vão nem perceber, pessoal. Porque eles estão no mundo espiritual, ao qual a nossa ciência ainda é muito limitada para poder perceber esses mundos. Por isso a gente até hoje está rodando por aí, não consegue encontrar, porque estão em outras dimensões no mundo espiritual, certo? Então a gente chega ao final da nossa conversação, espero que tenha sido claro para todos, que a gente possa buscar a cada dia essa transformação, para que a gente possa tornar esse mundo um mundo melhor, onde a gente possa viver mais em paz, mais tranquilo, nunca achar, não, tudo está caminhando para o fim, não, está caminhando para uma transformação. Esse mundo aqui vai ser um local melhor da gente morar, da gente viver em paz com todos. É possível? É, e é a vontade de Deus, e contra a vontade de Deus ninguém pode, certo? Então uma boa noite a todos, e muito obrigado, e que possamos continuar na sintonia da paz com o Mestre Jesus.